Fala aí, galera. Dando continuidade ao nosso estudo da anatomia, hoje a gente vai ver os ossos do membro superior. Assim como a gente fez para os ossos do crânio, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que é esta, onde a gente vai ver todos os ossos que compõem o membro superior, e na segunda parte a gente vai ver os principais acidentes anatômicos desses ossos, ok? Meu nome é Rodolfo, bons estudos. Bom, pessoal, a gente vai começar o nosso estudo então de uma região que é conhecida como cintura escapular ou cíngulo da escápula, que é a clavícula e a escápula. O primeiro desses ossos que a gente vai ver é a clavícula, ó, que está aqui representada. A clavícula, como a gente observa, ela é um osso bem delgado, ou seja, um osso bem fininho, né? Um osso longo e fino, né? Na vista superior, a gente observa que ela tem uma certa curvatura, ó, que lembra um pouco um S, pouco pronunciado, ó. E se a gente observar a clavícula, a parte medial dela, ou seja, medial que está mais próximo do plano medial, ela é bem anteriorizada, ó, tá vendo? E a parte mais lateral ela é mais posteriorizada, fazendo esse S aqui, então. A clavícula ela tem uma importante função, que é fazer a ligação entre o membro superior, né, ao esqueleto axial. Se a gente observar, ó, ela articula-se ao manúbrio, ó, do osso externo. Então, ela faz uma articulação entre o esqueleto axial, ó, se a gente observar aqui nesse desenho, o manúbrio, ele faz parte do esqueleto axial, fazendo então essa ligação do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, que são os ossos, né, em si do membro superior, ok? Então aqui a gente vê em destaque, ó, a clavícula. A gente observa que na porção mais medial ela articula-se, conforme eu já falei, com o manúbrio, e na porção mais lateral ela articula-se com o processo acromial da escápula, ok? Bom, o próximo osso que a gente vai falar também faz parte do símbolo, né, da escápula, que é a própria escápula, ó, que é esse osso aqui, ó. A gente observa que ele é um osso que fica na parte posterior da caixa torácica, ela é um osso das costas. A escápula ela é um osso bem fininho, plano, ó, bem delgado quando a gente observa, ó, tem essa região maior, plana, e ela tem dois processos, que aqui a gente não vai se ater aos detalhes dos processos, mas um é o processo, a espinha da escápula, né, o processo acromial, e o outro é o processo coracoide. Além disso, a gente observa, ó, nessa figura aqui da vista de perfil, que a escápula ela não articula-se com os ossos das costelas. Então observe que, conforme eu falei, a continuação óssea, né, do esqueleto apendicular com o esqueleto axial se faz então através dessa articulação aqui, que é entre o manúbrio e a clavícula, ok? Um importante osso do braço é o húmero, que é esse osso grande aqui, ó, que dá toda a sustentação óssea do braço. Ele faz uma articulação, quando a gente observa, ó, com a escápula, ok? Em uma região aqui, ó, que é a cavidade glenoide, onde o húmero fica inserido na escápula. Só que se a gente observar, ó, aqui do desenho, dá para ver legal, a cavidade glenoide ela é bem rasinha, ou seja, a cabeça do húmero é muito maior do que a cavidade glenoide e ela é bem rasinha, pouco do osso fica adentrado à cavidade. Então, para manter a estabilidade da articulação, a gente tem toda uma cápsula ligamentosa que mantém essa ligação, tá vendo? Além disso, a gente tem também uma questão muscular que mantém a estabilidade dessa ligação. Os músculos do manguito rotador, que quando a gente vai vendo musculatura, a gente vai ver, eles mantêm também a estabilidade disso que está aqui, ó, dessa ligação, dessa articulação. O próximo osso que a gente vai ver está aqui na região do antebraço. Aqui na região do antebraço a gente tem dois ossos. Um é o rádio, que é esse que a gente está vendo, e o outro é a una, que é o próximo que a gente vai ver.
O rádio ele é bem interessante, ó, que quando a gente observa ele na região de articulação com o braço, com o húmero do braço, ele tem uma aparência bem interessante, ó. Aqui na figura dá para ver legal. Se a gente observar essa parte, ela parece um pezinho de dinossauro. Então, uma forma da gente diferenciar o rádio da una é exatamente por esse desenho aqui, ó, que parece a pata de um dinossauro, ok? Pelo menos para mim, lembra bastante. E outra questão que a gente observa, ó, que o rádio ele é bem maior do que a una quando a gente olha a articulação carpal, ó, na região carpal, região do punho. O rádio, então, ele tem uma espessura bem maior comparado com a una, ok? E outra questão é que o rádio ele está mais lateral com relação à una. Se a gente olhar o plano medial, né, tá aqui, tudo que está mais próximo do plano medial a gente fala que é mais medial, e tudo que está mais distante do plano medial a gente fala que é mais lateral. Então o rádio e a una, comparando os dois, a una ela é mais medial do que o rádio, ok? Bom, o próximo osso que a gente vai ver é a própria una. Ela é mais medial do que o rádio. A gente observa que na região onde ela articula-se com o húmero, na região do braço, no cotovelo, né, onde faz a articulação entre o braço e o antebraço, ela possui um formato que lembra bastante uma chave inglesa, tá vendo? Então, uma das formas da gente diferenciar a una do rádio também é essa. A una ela tem essa característica, ó. Quando a gente olha lateralmente, ela parece uma chave inglesa na sua porção, onde ela articula-se com o côndilo do húmero, ok? Aqui tem a articulação carpal, que eu já comentei, né, que ela é um pouco mais fina, ok? Então, indo agora para os ossos do carpo, a gente observa que o carpo é a região do punho, e a gente observa que tem vários ossos que compõem essa região, e para ficar mais fácil, a gente vai dividir essa região em duas fileiras de ossos, uma fileira que ela é mais proximal e uma fileira que ela é mais distal. As duas fileiras têm 4 ossos, totalizando 8 ossos, que é o que compõe os ossos do carpo. Então a gente vai começar de lateral para medial. Então, indo de lateral para medial, na primeira fileira, que é a fileira proximal, o primeiro osso que a gente vai ver é o escafoide, ok? Observe que ele está em contato direto com o rádio, ou seja, ele articula-se com o rádio, ok? O próximo osso que a gente vai ver, se a gente observar, ó, ele parece uma meia-lua. Então, ele é o semilunar. Lembra muito uma lua olhando lateralmente falando, ok? O próximo osso, se a gente olhar, ó, ele parece muito uma pirâmide. Então, esse é o piramidal, ok? Que lembra o desenho de uma pirâmide. O próximo osso é um osso bem pequenininho, parece uma ervilha. E ele é o pisiforme. Se a gente olhá-lo, ó, lembra bem uma ervilhazinha. Então, na camada distal, indo de lateral para medial, a gente observa que os ossos eles fazem articulação com os ossos metacarpais. Observe o seguinte, ó, esse primeiro osso ele articula-se com o primeiro metacarpo, e os metacarpos, já adiantando, são os ossos da palma da mão. Eles articulam-se também com as falanges, ó, que dão origem aos dedos. Então, o primeiro metacarpo dá origem ao dedão, e ele articula-se com o primeiro osso do carpo, ó, da região que a gente chamou de distal dos ossos, da coluna distal, da linha óssea distal, ok? Então, o primeiro osso que articula-se com o primeiro metacarpo é o osso que lembra um pouco o músculo trapézio das costas. Então, ele chama trapézio. O segundo osso é o trapezoide. E ele articula-se com o segundo metacarpo, que dá origem à falange do dedo indicador. O próximo osso ele é um osso central, então ele articula-se com o terceiro metacarpo, que dá origem à falange do dedo médio. É um osso bem grande, na verdade ele é o maior osso do carpo, que se chama capitato, ok? O terceiro osso ele articula-se com as duas últimas falanges, ou seja, os dois últimos metacarpos, e ele se chama amato.
Então, eu já falei aqui dos metacarpos, né, que dão origem aos ossos da palma da mão. Essa aqui é a região da palma da mão. Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metacarpo. Eles são todos numerados, não possuem nomes específicos. As falanges, que são os ossos dos dedos, elas também não possuem nomes específicos. A gente chama apenas de falange proximal, medial e distal. Observe que todos os dedos, com exceção do dedão, eles possuem falange proximal, medial e distal. No caso do dedão, observe que esse aqui é o osso metacarpal, então a gente só tem falange proximal e distal, não tem a medial, que é a que estaria no meio das duas, ok? Então aqui eu coloquei um exame de raio-x, né? Apenas a título de curiosidade. A primeira questão que a gente observa aqui é que esse raio-x que aparece aqui à esquerda da tela, ele na verdade é um raio-x de uma criança. E como é que eu sei que esse raio-x ele é de uma criança? Se a gente observar aqui, ó, a cabeça da una e a cabeça do rádio, a gente observa que existe uma região que parece que o osso está fraturado, ó. A mesma coisa acontece aqui nos metacarpos e nas falanges. Parece que existe uma região de fratura, ó. Mas na verdade essa região é uma região de fise. São fises ósseas, ou seja, fise de crescimento, região onde o osso ainda deve crescer. Então isso daqui, essa imagem, esse raio-x é de uma criança que não possui o esqueleto maduro, ou seja, o esqueleto dela ainda vai apresentar um crescimento. Observe aqui à direita, esses ossos desse raio-x compreendem ossos de adulto. Por isso não aparecem aqui as fises de crescimento, ok? Então, quando a gente pega o raio-x, uma importante observação é esta. Senão a gente acha que pode haver uma fratura nessa região, caso haja, por exemplo, uma queixa de dor localizado, inclusive talvez um inchaço, mas que nada tem a ver com fratura. Isso aqui são fises de crescimento. Então, galera, como eu disse, esse vídeo ele objetivou que a gente visse todos os ossos do membro superior, e no próximo vídeo a gente vai ver os acidentes anatômicos mais importantes desses ossos, ok? Então, eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.